Sejam todos bem-vindos ao canal de Saber em Ação. Eu respondo o nome de Omar Deus Xavier e esta é a quarta aula sobre o assunto de potenciação ou exponenciação. E hoje eu vou falar das propriedades da potenciação. A primeira propriedade é a multiplicação de potências com a mesma base. Se tu tens a elevado a n vezes a elevado a n, isso será igual a elevado a n mais m. Ou seja, na multiplicação de potências com a mesma base, mantém-se a base e adiciona-se os expoentes. Exemplo, temos 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Mantemos a base, que é 2, e adicionamos o expoente, que é 3 mais 2. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado será igual a 2 elevado a 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Aliás, 2 vezes 2 dá 4. Fazendo 4. Deixa eu apagar aqui. Fazendo 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Fazendo 8 vezes 2 dá 16. E fazendo 16 vezes 2 vai dar 32. Essa é a primeira propriedade. Temos a segunda propriedade, que é a multiplicação de potências com o mesmo expoente. E na primeira propriedade nós tínhamos mesma base, expoente diferente. Agora temos mesmo expoente e base diferente. Quando o expoente é o mesmo, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases. Exemplo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 será igual ao que mantemos o expoente 3, multiplicamos 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Logo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 é igual a 6 elevado a 3, que por sua vez, 6 elevado a 3 dá 216. Temos já outra propriedade, que é a divisão de potências com a mesma base. Para a divisão de potências com a mesma base, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Na multiplicação, nós adicionávamos expoente. Agora, na divisão, vamos subtrair os expoentes. Por exemplo, temos 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Isso é igual ao quê? É igual a 2 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Isso é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Por exemplo, se eu tenho 2, lembram que nas aulas anteriores eu dizia que se o expoente for 0, o resultado é 1. Agora surge a pergunta, por que o resultado é 1? Muito simples. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, isso aqui é uma coisa que dizer. É o mesmo número, é como se fosse A sobre A, ou 9 sobre 9, é igual a 1. A sobre A igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. É o que está acontecendo aqui. Então, vocês sabem muito bem que o resultado disto aqui é 1, porque temos 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Mas, usando essa propriedade de divisão de potência, eu posso manter a base, que é 2, e subtrair os expoentes, que é 3 menos 3. Ou seja, isso será igual ao quê? 3 menos 3 dá 0. 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Por isso que 2 elevado a 0 é igual a 1. Porque escrever 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é uma coisa a dizer que temos 2 dividido por 2. Ou 2 elevado a k dividido por 2 elevado a k. Temos a quarta propriedade, que é a divisão de potência com o mesmo expoente. Na terceira era a divisão de potência com a mesma base. Agora é mesmo expoente. Quando o expoente é o mesmo, mantém-se o expoente e dividimos as bases. Ou seja, A elevado a n sobre B elevado a n será igual ao quê? A sobre B elevado a n. Exemplo, tenho 6 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Como tem mesmo expoente, eu posso manter o expoente, que é 3, e dividir as bases. 6 dividido por 3 é 2. E por sua vez, 2 elevado a 3, vocês sabem muito bem que é igual a 8. E temos a quinta propriedade, potência de expoente nulo, ou seja, potência cujo seu expoente é 0. Vocês sabem muito bem que
é 1. Acabei de explicar aqui porque que dá 1 na terceira propriedade. Temos a sexta, potência de base nula. Ou seja, temos a base 0 mais expoente diferente de 0. Então, se a base é 0, expoente diferente de 0, sempre o resultado será 0. E aí, atenção aqui, salientar que o n sempre deve ser diferente de 0. Porque se o n for igual a 0, nós iremos violar um caso especial, que é caso 4, onde a base é 0, o expoente é 0. Aliás, não vamos violar, estaremos perante um caso 4, onde a base é 0, o expoente é 0. E isso não pode acontecer. E temos a sétima propriedade, potência de uma potência. Ou seja, temos A elevado a N, por sua vez está tudo isto aqui. Ou seja, por sua vez o A elevado a N está elevado a N. Então, se nós temos potência de potência, mantemos a base e multiplicamos os seus expoentes. Ou seja, A elevado a M, por sua vez, tudo isso, o resultado elevado a M, é igual a A elevado a M, N vezes M. Então, temos aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, por sua vez, elevado a 3. Isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, nós já vimos que é 64. Ou, aqui nós podemos dizer que 2 ao quadrado é 4. Resolvemos isto, já temos 4. Então, teríamos 4 ao cubo. 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Na verdade, as propriedades, o objetivo das propriedades é nos facilitar na resolução, na simplificação desse tipo de exercício. É facilitar para que nós consigamos chegar mais rápido à solução. Imaginem nesta situação aqui, nós podemos desenvolver 2 vezes 2, achar o resultado de 2 vezes 2. Daí, tínhamos que fazer o resultado elevado a 3. Ou até mesmo nesta situação aqui, tínhamos que fazer 6 vezes 6 vezes 6, ter um resultado. Depois fazer 3 vezes, ter um resultado do y, fazer 3 vezes 3 vezes 3, ter um resultado x, depois pegar o resultado do y e dividir pelo resultado do x. É um processo muito longo. Então, para facilitar, a potenciação na verdade serve para facilitar. Observem que aqui nós conseguimos chegar facilmente ao resultado usando propriedades, usando regras. E temos aqui também a oitava propriedade, potência com o expoente par ou ímpar. Se o expoente for par, não importa o sinal. Se o sinal é negativo ou positivo, sempre o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Temos aqui um exemplo, menos A, ou seja, temos uma base negativa. Mas se a base é negativa, dependendo do expoente, o resultado pode ser positivo ou negativo. Temos aqui, por exemplo, menos A elevado a N. Se o N for par, o resultado será A elevado a N. Ou seja, menos 2 elevado a 4. Se o expoente é par, 4 é par, logo será igual a 2 elevado a 4. Por que será igual a 2 elevado a 4? Porque menos 2 elevado a 4 é o mesmo que dizer menos 2 a multiplicar por menos 2 a multiplicar por menos 2 a multiplicar por menos 2. Ou seja, temos a multiplicação de menos 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, negativo vezes negativo vai dar positivo na primeira multiplicação. Positivo vezes negativo vai dar negativo. E negativo vezes este negativo vai dar positivo. Então, isso que aqui é mais 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 você sabe muito bem que é 16. Menos A elevado a N é igual a menos, onde N é ímpar, será igual a menos A elevado a N. Exemplo, temos menos 2 elevado a 3. Isso será igual ao quê? Será igual a menos 2 elevado a 3, será igual a menos 8. Por que é negativo? Menos 2 elevado a 3
o mesmo quis dizer que é menos 2 a multiplicar por menos 2 a multiplicar por menos 2. Então, negativo, negativo vai dar positivo. Sei que positivo com negativo vai dar negativo. Por isso que o resultado aqui dessa operação é negativo. E temos na propriedade. Essa propriedade fala sobre potência de expoente negativo. Então, se temos potência de expoente negativo, o resultado dessa potência será o inverso, será 1 sobre a elevado a n. Ou seja, se temos a elevado a menos n, será 1 sobre a elevado a n. Exemplo, se tem 5 elevado a menos 2, isso será igual a 1 sobre 5 elevado a 2. Se tens 2 elevado a menos 2, isso será igual a 1 sobre 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, será igual a 1 sobre 4. Se tens 2 elevado a menos 2 sobre 4 elevado a menos 3, isto aqui é igual a 4 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Mas por que é igual a 4 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3? Vou te explicar. Se tu tens 2 elevado a menos 2, isto aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Mas tens 2 elevado a menos 2 dividido por 4 elevado a menos 3. Ou seja, 2 elevado a menos 2 é isto aqui, dividido por 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 4 elevado a menos 3. Divisão. Na divisão de frações, este vai multiplicar com este multiplicar por este. Ou seja, será igual ao quê? Aqui é mais, porque invertemos. Então, isso será igual ao quê? E como é mais, aqui podemos não colocar, aqui é igual a 4 elevado a 3 somente. Então, isso será igual ao quê? 1 vezes 4 elevado a 3 é 4 elevado a 3 sobre 2 ao quadrado vezes 1 é igual a 2 ao quadrado. Que é isso que nós temos aqui. Que é esta regra aqui. Então, e temos a 10ª propriedade, que é potência do expoente fracionário. Ou seja, se eu tenho 5 elevado a 2 sobre 3, como é que se resolve esse tipo de situação? Se tu tens a elevado a m sobre n, isso é igual a raiz de índice n de a elevado a n. Mas essa situação eu vou explicar muito mais quando estivermos a falar de radiciação. Exemplo, 4 elevado a 3 sobre 2 será igual a raiz quadrada de 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 64, ou seja, será igual a raiz quadrada de 64. E raiz quadrada de 64 dá 8. Mas como eu disse, é essa última propriedade de potência de expoente fracionário. Vou explicar melhor quando estivermos a falar de radiciação.